episódio 142, eu, Code de Rios, mais uma vez aqui com o Luciano Paes, agora numa nova missão. E eu já passo logo a palavra para que ele fale-nos dessa nova missão, que é inovação no Brasil. Tudo bom, Nelson? Muito boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe mais agora, depois de gravado, né? Como que nosso público interage. Que bom que a gente tem essa flexibilidade também de acompanhamento. Nelson, é isso mesmo, meu amigo. É uma ousadia muito grande que o prefeito Axel Grael colocou aqui e acaba trazendo uma responsabilidade muito grande para a Prefeitura de Niterói, para o cidadão, para nós que estamos na gestão pública, para todo brasileiro que pensa na questão climática, né? E também a nível mundial, a gente pensar num planeta, porque não tem planeta B, né? Por enquanto só o planeta A, e a gente, por enquanto, só mora aqui no planeta Terra, né? Ainda não veio aí Marte para a gente ocupar, a gente ainda não consegue ocupar outros planetas, mas é a primeira Secretaria Municipal do Clima do Brasil, Nelson. Muito bem. Então, e aí uma inovação, né, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que você pode abrir a frente que achar interessante dentro dessa linha, e hoje temos uma quantidade enorme de referências, né, para isso. Mas o ponto negativo é que é tudo novidade, então tem que batalhar por demais para fazer a engrenagem rodar, né? Conta-nos um pouquinho sobre esse início de atividades. De fato, está sendo uma coisa bem trabalhosa, mas está sendo muito gratificante ao mesmo tempo, né? É tudo muito novo, a questão estrutural, né, da gestão pública, mas, de certo modo, a gente está conseguindo, Nelson, avançar muito. Desde um regimento interno, né, a gente está construindo um regimento interno aqui na Secretaria do Clima. Logo na sequência também a gente vai criar o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas também, em parceria com a Secretaria de Ambiente do Estado. Estamos também trabalhando muito forte dentro de um plano de mitigação às mudanças climáticas. Niterói quer mostrar não só para as cidades vizinhas aqui, no entorno, mas também outras cidades brasileiras, que é possível a gente poder adaptar as cidades aos eventos extremos. Então, por conta disso, está sendo bastante desafiador. É uma responsabilidade grande, como eu falei até agora, mas não tenho dúvida, Nelson, que está sendo assim, muito proveitoso para nós aqui, poder mostrar que, de fato, as ações locais elas podem, sim, ser pensadas e ter projetos eficientes e pragmáticos para que a gente consiga transformar uma cidade e adaptar ela de uma melhor forma e que ela seja cada vez mais sustentável, sabe, Nelson? Então, desse modo, estamos construindo parcerias com diversas outras secretarias. A gente está fazendo uma gestão integrada a pedido do prefeito Axel Grael, e nessa integração a gente está articulando com Defesa Civil, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Coordenadoria de Bicicletas, a Secretaria do Idoso. A gente está fazendo, por exemplo, com a Secretaria de Meio Ambiente, várias ações, né? Porque muita gente, inclusive, abrindo um parênteses rápido aqui, muita gente fala assim, mas, poxa, poderia fazer a Secretaria do Clima como sendo uma subsecretaria de uma Secretaria do Meio Ambiente, né? E, de fato, o que o prefeito quer é colocar um foco, uma atenção especial à questão das mudanças climáticas. E, para isso, a gente fez aqui uma retirada, porque, na verdade, a gente não está criando uma nova secretaria, a gente está pegando a estrutura de uma outra secretaria que já existia, que era a Secretaria de Política de Drogas. A gente reduziu pela metade a quantidade de cargos que a Secretaria de Drogas tinha, tá?
e renomeamos a Secretaria de Drogas para a Secretaria do Clima. Então, desse modo, a gente está fazendo uma gestão mais eficiente, né? Tendo mais responsabilidade fiscal, né? Com o dinheiro público e avançando numa temática que é fundamental. Nos conta aí um pouco sobre os primeiros passos desse plano que vocês estão estruturando para essa questão climática, né? Abordagem climática. Quais são o que consta desse plano? Vamos lá. A gente tem ações de curto, médio e longo prazo, sabe, Nelson? A gente, num longo prazo, a gente objetiva fazer uma coisa muito ousada, que é uma certa mudança de cultura, Nelson. A gente tem até hoje uma cultura de uma sociedade de consumo, né? Uma sociedade onde o gasto, o consumo, ele tem que ser muito exacerbado e é valorizado pelo sistema econômico por conta de uma prática capitalista que a gente convive há anos, há décadas, há séculos, né? E é óbvio, então, que quanto mais se consome, maior é o descarte e maior também é o consumo de recursos naturais. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar com ações locais que a gente pode fazer uma economia circular, a gente pode ser responsável, sim, pelo nosso resíduo, a gente pode reduzir a quantidade desse descarte fazendo uma separação dos recicláveis, fazendo, por exemplo, um descarte correto do orgânico, para que esse orgânico ele se transforme em composto, esse composto ele volte para a cadeia produtiva, né? Adubando os jardins da cidade, adubando as praças, enfim, né? Construindo também hortas em comunidades, que é um projeto que já existe e a gente está avançando ainda mais com ele. E por conta disso tudo, a gente consegue construir uma cidade mais inteligente, Nelson. Esse que é o objetivo, né? Então, eu coloco uma meta lá de longo prazo. Olha, vamos transformar a cultura do cidadão. E hoje o cidadão ele está muito mais não só adaptável a essa mudança, né, essa mudança cultural, mas ele também está muito mais acessível a essas informações. Nelson, há 10 anos atrás, um Orkut da vida, né, a rede social do passado, gostava-se muito, as pessoas gostavam muito de mostrar, por exemplo, um caráter de um consumo mais ostentador, né? As pessoas gostavam de colocar lá os seus relógios, os seus carros novos, né? Enfim, as mulheres botavam as suas roupas, as suas bolsas, os seus sapatos, enfim, né? Um consumo mais ostentador. Hoje, a moda da rede social é você colocar, por exemplo, a natureza, a cachoeira, a árvore, a contemplação de uma paisagem, né? Isso está muito mais na moda. Eu tenho acompanhado muito isso nesse cenário de transformação das redes sociais. E isso acaba refletindo um comportamento individual mesmo, né, Nelson? Então, a Secretaria do Clima ela tem essa missão de poder mostrar para o cidadão que com práticas pequenas no seu dia a dia, né, ele pode sim contribuir por uma cidade melhor e automaticamente uma cidade mais sustentável e inteligente. Muito bem. Algumas cidades, a do Rio de Janeiro fez, eu não sei se Niterói tem, o inventário de emissões de gases do efeito estufa. Como é que isso meio que eu acho que foi abandonado, né? Então, mas como é que essa lógica, como é que está para ir para Niterói, para esse programa? Tá incluso isso? Tá, isso é fundamental, né? Esse inventário de gases, Nelson, a gente está fazendo uma parceria, a gente já tem uma parceria, na verdade, a Prefeitura de Niterói tem uma parceria com o ICLEI desde 2016, né? E agora o ICLEI, a gente já conseguiu essa semana fechar com eles que a gente vai fazer esse inventário de gases até 2019, são 3 anos, né? 2017, 2018 e 2019.
E aí depois, quando acabar esse inventário aqui para a cidade de Niterói, a gente faz o complemento para 2021, né? E o objetivo, na verdade, é fazer uma análise, fazer um entendimento de como esse cenário está sendo colocado aqui para a cidade, porque a cidade ela vem desempenhando um papel já de mitigação muito forte. Nos últimos 8 anos, a gente conseguiu ampliar e muito os projetos de reflorestamento da cidade, a gente conseguiu criar corredores viários, né, para que os engarrafamentos eles tenham uma redução de impacto e automaticamente, quando você tem menos engarrafamento, você promove uma emissão menor de gases de efeito estufa. A gente tem muito que avançar ainda nessa mobilidade urbana, né, porque a cidade de Niterói é uma cidade relativamente territorialmente pequena pela quantidade de carros que possui. Existe uma população de alta renda aqui, então a gente tem aproximadamente 360 mil veículos licenciados aqui na cidade de Niterói, com uma população de 500 mil pessoas. Isso é um cenário aí de país rico europeu, né? Que os próprios países ricos europeus estão hoje fazendo um processo inverso, né? As pessoas hoje elas estão tendo cada vez menos carros. E aqui em Niterói tem esse caso também, né? A quantidade de bicicletas ela aumentou mais de 6 vezes, por conta também de uma construção de uma malha cicloviária que expandiu muito. Só para você ter uma ideia, só na região oceânica de Niterói esse ano, agora, a partir do mês de abril, vão ser construídos 60 quilômetros de ciclovia só na região oceânica. Então, quanto mais gente andando de bicicleta, menos pessoas andando de transportes que emitem gases de efeito estufa, automaticamente a gente vai conseguir aí trazer, dentro de um processo de um inventário de gases de efeito estufa, a gente vai conseguir ver, com certeza, aí, em curto, médio prazo, né, uma situação de melhor adaptação para a cidade de Niterói. Então, isso é fundamental, a gente tá debruçado nisso, e se Deus quiser, a gente consegue avançar muito nessa situação, através dessa construção de um cenário anterior e conseguimos também prever um cenário futuro. Luciano, eu tenho para mim que muitas das coisas que não acontecem é por falta de conhecimento ou por falta de comunicação. Como é que a comunicação está sendo vista dentro dessa nova abordagem? Olha, é muito legal, muito importante essa sua pergunta, Nelson, porque eu me deparei, assim, quando foi criada a Secretaria do Clima, eu me deparei com muitas indagações a respeito, né? Fizeram memes jogaram na internet, eu com a Maju Coutinho, políticos da cidade, que foi até engraçado isso, escrevendo assim, nossa, agora a Niterói vai ter previsão do tempo. Então as pessoas... uma coisa horrorosa, sabe, né? As pessoas, assim... eu acredito que seja falta de informação, não é possível, né? Porque existe uma diferença muito grande entre tempo e clima, né? E a gente se dedicou nesse primeiro mês, a gente está indo para o segundo mês de secretaria, né? A gente se dedicou no primeiro mês a fazer uma comunicação muito direta com o nosso público, né? Então a gente criou também as redes sociais e desde já convido você e o seu público a interagirem com a gente. Seclima, SE, né, de secretaria, então é seclima.niterói. A gente está no Instagram, no Facebook, já a gente vai tentar também conseguir um canal no YouTube para poder também divulgar os vídeos, né? E lá a gente está passando, então, as informações do que a gente está construindo, né, de ações e projetos. A comunicação é muito importante. A gente tem feito esse papel direto, né, com o cidadão, informando, mostrando como que a gente vai atuar, os projetos que nós já estamos interagindo e atuando também nesse curto espaço de tempo, né, que como eu falei no começo, é uma gestão integradora, Nelson. Então, a ideia nossa é justamente colocar dentro da gestão pública esse pensamento, um pensamento
onde as intervenções públicas elas serão fundamentais para adaptar a cidade a eventos extremos, adaptar a cidade a situações que nós, em um primeiro momento, não estaríamos seguros de estar adaptados em si, né? A cidade de Niterói ela é vulnerável, a cidade de Niterói ela é litorânea, né? A cidade ela pode sim e vai ser, porque já apresentou diversas projeções, né, mostrando que com a elevação do nível do mar, algumas áreas da cidade elas vão ser inundadas, né? Então a gente vai precisar, de fato, através de uma política, de uma construção de um plano diretor, de um plano municipal de mitigações e mudanças climáticas, né? Então a gente vai ter que trabalhar não só a legislação, mas também em parceria com o cidadão, né, com a sociedade, nessa criação do Fórum Municipal, para que eles também tenham essa interação e tenham voz para a gente deliberar as principais ações públicas. Muito interessante. Você vai falando assim, e quando vai, à medida que vai caminhando na conversa, né, a gente vai vendo uma porção de interações que isso tem, né? Então, me veio aqui agora a necessária interação com as escolas, né? com a Secretaria de Educação, né? Isso está avançando, vai avançar? Sim, vai avançar e vai avançar muito. Você é professor, né? Essa é uma vantagem, né? Eu sou hoje secretário, mas eu fui, nos últimos 20 anos, professor de geografia. E eu vi... eu sou professor tanto da rede particular, fui, né, professor tanto da rede particular quanto da rede pública também. Então, eu conheço todos os cenários, todos os níveis, né, sociais. Então, isso é uma coisa que nos preocupou muito no início. E não tenha dúvida, Nelson, que você também é professor, você sabe disso, não tenha dúvida que a nossa secretaria ela vai caminhar, sim, dentro de um molde, de um processo, na verdade não um processo, e sim um programa de educação muito amplo nessa área ambiental. Me chamou muita atenção numa primeira reunião que eu tive com o subsecretário de Biodiversidade e Mudanças Climáticas, o senhor Flávio, lá na Secretaria de Estado de Ambiente, né? E a gente ali olhando, analisando rápido o ICMS ecológico, a gente viu, por exemplo, que nós, Niterói, estamos na 4ª posição do ICMS verde, dentre os 92 municípios. A gente não consegue avançar muitas posições, porque a gente não tem manancial de água, a gente já conversou a respeito disso, né? Niterói não tem manancial de água, Niterói capta água do sistema Imunana Laranjal, lá de Cachoeira de Macacu. Essa é uma preocupação também que a gente pode falar no segundo momento, mas sem a gente se distanciar da educação, né? Mas isso ele estava falando o seguinte, olha, Niterói poderia estar recebendo mais recursos do ICMS verde se tivesse um programa de educação ambiental. E aí eu falei assim, poxa, mas eu já participei de vários projetos de educação ambiental pela prefeitura, e aí eu fui me debruçar junto com o novo secretário de Educação, Vinícius Vu, e a gente viu que Niterói não tem um programa de educação ambiental, e sim grandes projetos muito interessantes, mas a gente não tem um programa. Então a gente vai colocar isso, por exemplo, dentro do Plano Municipal de Educação, vamos criar um programa de educação ambiental em parceria com a Secretaria de Educação, para que a gente consiga, inclusive, receber mais recursos e promover, por exemplo, escolas mais sustentáveis, né? Então a gente tem um outro projeto em paralelo que eu não posso falar ainda, não posso dar esse spoiler, porque o prefeito vai fazer a apresentação dele nas próximas semanas, mas a gente tem um projeto muito interessante dentro das escolas, né? E é um projeto que, independentemente de quem será o gestor, ele vai estar dentro da política municipal. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer colocar mudanças climáticas, meio ambiente, dentro de um programa sólido
e que gere, por exemplo, um conhecimento bacana, não só para os alunos, mas também para os professores e para toda a comunidade escolar do entorno, né? Quando a gente envolve a comunidade escolar, a gente consolida os projetos. E aí, sem dúvida, a Secretaria de Educação está dentro totalmente desse cenário, Nelson. Uhum. Niterói, eu fui, assim, fazendo uma visita aqui na memória, né? Tem poucos corpos, poucos rios, né? Poucos riachos aí, né? E aí, a integração, né? Você foi diretor do Comitê da Baía de Guanabara, a interação com essa lógica que tem tudo a ver contigo também, que é a proteção das faixas marginais de proteção, e aí a coisa vai ganhando um corpo nesse sentido também. Porque tem tudo isso também, né? Você está plantando árvore, sequestrando carbono, e aí também protegendo o corpo hídrico com mar ciliar. Então, oi? Exatamente. Exatamente. Nelson, eu estou até me olhando aqui, eu estou de costas aqui, né? Esse aqui é o nosso sistema lagunar, Itaipu, Piratininga, aqui, os rios que drenam para esse sistema lagunar. E, de fato, né, como a gente estava conversando, e a gente já conversou e já trabalhamos muito, né, por conta dos recursos hídricos, e continuaremos trabalhando, é uma preocupação, a crise hídrica é uma preocupação gigante para nós, né? O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água potável do mundo, né? Perto aí de 15%, 16% de toda a água potável do mundo está aqui dentro do nosso país. Ela é super mal distribuída, né? A gente sabe disso. E, por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem sofrido, né, muito com relação a isso. E é óbvio, né, a gente está dentro de um cenário que, por exemplo, se a gente pensar de forma pontual e no curto prazo, a gente teve aí um janeiro com poucas chuvas, um fevereiro também com poucas chuvas. Cadê as águas de março fechando o verão? A gente não viu. Isso gera uma preocupação muito grande. É óbvio, e aí eu estou aqui falando de forma muito pontual e localizada, né? É lógico que isso, academicamente e cientificamente, eu estou fazendo até uma injustiça à academia aqui, né? Nós, enquanto cientistas, a gente não pode pecar por esse erro. A gente teria que fazer aí uma série histórica de pelo menos 30 anos para poder entender essa dinâmica. Porém, a gente sabe, né, Nelson, que cada vez mais esses eventos extremos que a gente tem conversado aqui, ou estiagens, né, ou então chuvas torrenciais com inundações, alagamentos, enchentes, enfim, isso está cada vez mais acontecendo. Viu aí o Texas aí há pouco tempo atrás nevando, né? Então, todos esses cenários de transformação, eles vão impactar diretamente na sociedade. Então, se a gente puder proteger as faixas marginais de proteção, se a gente puder fazer replantios com neutralização de carbono, como você indicou, se a gente conseguir, por exemplo, proteger os nossos mananciais, proteger os nossos rios, reduzir, por exemplo, descartes, se a gente conseguir reduzir, por exemplo, toda esses usos indevidos da água, se a gente puder, por exemplo, através de leis, né, contribuir por uma gestão hídrica mais eficiente, com menos perda, por exemplo, não só dentro da casa das pessoas, mas também em todo o processo de distribuição, a gente consegue, então, reduzir muito essa crise hídrica, né, Nelson? Então, a gente não precisa inventar a roda, a gente já conversou isso dentro lá do Comitê da Baía de Guanabara. É só colocar em prática ações pragmáticas, ações que a gente consegue, por exemplo, ter esse cuidado com a água. E isso cabe agora ao poder público, e eu me coloco agora como poder público, né? Como uma responsabilidade.
para a gente fazer essa atuação de uma forma mais efetiva, né? Aí em Niterói tem coleta seletiva, tem um programa de coleta seletiva? Porque Temos. vai estar tudo envolvido tudo bate aí. Sim. A gente já iniciou uma parceria também com a Companhia de Limpeza de Niterói, que é a Clean. A gente já teve uma boa entrada, porque a Clean tem uma sensibilidade também ambiental muito importante, né? A gente está avançando com a coleta seletiva, ainda está longe da nossa meta, né? Mas a gente não, por conta de logística, mas a gente está avançando com a coleta seletiva na cidade, sim. Temos alguns pontos, inclusive você falou sobre isso, eu coloquei até um videozinho no meu Instagram, no meu Facebook hoje, porque eu separo o meu resíduo sólido em casa, né? E aí eu espero juntar ali um pouco e eu descarto num ponto de coleta que a Clean tem. A Clean separa esse lixo, entrega não é associação, esqueci agora o nome. Cooperativa, isso. Isso, entrega para as cooperativas cadastradas da cidade e as cooperativas elas fazem ali o seu ganha-pão. Então isso é uma coisa muito importante, Nelson. A gente tem uma missão de avançar com isso, não só com o lixo seco, mas também com o resíduo úmido, com o resíduo orgânico, né? Então, eu já estou também emparcerando aqui com uma empresa local, inclusive, ela faz um trabalho local de coleta desse resíduo orgânico. Esse resíduo orgânico vai para uma compostagem que é no próprio terreno que eles têm, e eles transformam aquilo em adubo, e esse adubo ele retoma, né, não só para os clientes, mas também para os jardins da cidade. Eles também fazem hortas, e aí também a gente também está fazendo essa parceria com a Secretaria de Educação para mostrar para as crianças das escolas como que a gente pode utilizar aquele restante daquela comida que a gente não consumiu, né, ou então as cascas, né, que a gente não consumiu, que aquilo ali a gente não precisa levar, por exemplo, para aterro sanitário. A gente pode utilizar aquilo, né? Então, isso é uma coisa que precisa desse pontapé. Então, aquilo que eu falei para você, a gente não está inventando a roda. Eu ali só estou sendo nossa secretaria, né? Ela só está sendo, na verdade, ali um difusor dessas ideias e um colaborador técnico para a gente conseguir colocar essas ideias em prática. Então, a gente está fazendo ali uma secretaria intermediadora, de articulação, né? Uma secretaria de meio, para que a gente consiga, então, promover todas essas ações. Então, a gente está muito animado com essa questão do resíduo também, Nelson. Eu tenho uma animação também, até porque eu faço aqui a minha compostagem, estou produzindo uma quantidade enorme de mudas, né, das frutas que eu consumo aqui, né? Então, tem um montão de mangueira, de cajueiro aqui, tem abacateiro pra caramba. Então, aí passa por uma outra situação. Onde plantar? Então, a gente precisa dar essa possibilidade de fluidez, né? Para que o processo tenha começo, meio e fim. Mas outra coisa interessante é o seguinte: você falou dos 30 anos, eu voltei 30 anos atrás e eu estava lá fazendo doutorado em engenharia de transporte, que eu não concluí, e se falava lá do teletrabalho. E aquilo, para mim, teletrabalho era uma situação que estava por demais distante. Aí, eis que veio uma pandemia, nos empurrou diretamente para essa questão do teletrabalho, que é uma coisa também que tem tudo a ver com a sua secretaria, né? Então, nos seus programas, incentivos ao teletrabalho, que aí é menos transporte público, isso está sendo contemplado? Tem alguma coisa já nessa linha? Sim, sim. Niterói, Nelson, é uma das cidades mais conectadas do Brasil. Niterói tem uma vantagem de ter uma boa, ainda não é ótima, não podemos dizer assim, mas é uma boa
boa rede de fibra ótica. Niterói possui um bom sinal aí 4G. Niterói possui boas empresas, né, operando também na distribuição de internet. Então, através disso, a gente consegue proporcionar, né, de uma forma bem tranquila o teletrabalho. O prefeito decretou, então, a partir de amanhã, em conjunto com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, um decreto aí de 10 dias, para que as pessoas tentem segurar um pouco em casa, né? Não a gente espera, né, que as pessoas não se aglomerem em rua e tal, até porque as praias vão ter limitação de uso e de horário, né? Enfim. Mas a gente espera que isso funcione para que a gente consiga segurar e reter um pouco as pessoas em casa. E na grande parte das regiões de Niterói, a gente consegue ter uma boa estrutura de internet. E isso tem feito, Nelson, que muitos escritórios eles se transformassem em home office, né? Uma coisa engraçada que aconteceu aqui em Niterói, a região oceânica, por 2 motivos, né? Ela está sendo muito valorizada agora, que até 4 anos atrás era uma região da cidade onde tem as praias, né? Itaipu, Piratininga, Cambuinhas, Itacoatiara. Era uma região da cidade onde tinha um público de passagem muito grande e um público de veraneio, né? As pessoas tinham casa de veraneio ali e tal. Mas todo mundo queria morar em Caraí, por conta do trabalho e tudo mais. Veio a pandemia, é um caso, e veio também o túnel Charitas-Cafubá e veio a Transoceânica, né, que remodelou todo o eixo modal da região oceânica, trazendo mais facilidade e fluidez para o trânsito da região oceânica. Isso fez, Nelson, com que, por exemplo, as pessoas buscassem morar em casa, né? Precisou ter um aumento de espaço, um escritório, enfim, uma coisa assim. Então, por exemplo, alugar uma casa na região oceânica hoje está mais difícil. Os valores dos imóveis, né, não só para compra, mas também para aluguel, na região oceânica aumentaram por conta do aumento da demanda, né, da procura. Então, isso fez com que você remodelasse muito. Tem um estudo que saiu da Firjan no final do ano passado já, que mostrava que 40% dos escritórios, né, das empresas do centro do Rio de Janeiro iriam acabar. Isso por conta do teletrabalho, né? Então, hoje é uma forma muito eficiente. Isso que a gente está fazendo aqui agora, Nelson, né, da gente poder comunicar para várias pessoas do mundo inteiro, né, informações e conteúdo, por exemplo, de ações que estão sendo feitas aí localmente, isso é uma coisa que até 2, 3 anos atrás não era rotina. Já existia o webinar, já existiam aulas online, né? Mas não era uma rotina, e hoje se transformou numa rotina, né? Então isso é uma coisa muito interessante. A gente tem aqui, junto com a educação e com a ciência e tecnologia, alguns projetos já para tocar com relação nesse sentido. A gente entende que a educação digital e online ela veio para ficar. Então, o nosso desafio agora é entender, né, e através de pesquisa, inclusive que a Secretaria de Educação Municipal aqui tem feito junto com a sociedade, pesquisas essas para mostrar de fato como que é a estrutura na casa das pessoas, como que é, por exemplo, a facilidade ou não na interação com esses meios digitais. A Secretaria de Educação ela tem promovido também agora um processo, inclusive, que vai sair esse ano, né, para colocar tablets nas mãos das crianças que precisam. Enfim, a gente tem aí uma gama de ações que estamos avançando e não tenho dúvida, Nelson, que o teletrabalho, o home office, ele vai ser cada vez mais necessário e importante para que a gente avance, inclusive, ações públicas. Muito bem. É interessante que a pessoa passa a ser um gestor público e o tempo fica curto, né? Então, é um aperto.
Eu estou tentando falar com a função de gestor público aqui e está difícil. Você já tinha me avisado. Então, eu quero te deixar livre à vontade, porque a hora que você se ficar aqui, a gente fica batendo papo. Né? Então, mas se tiver algum outro programa que você gostaria de tratar, pode trazer aí e o tempo é seu. Ah, maravilha, Nelson. De fato é uma correria que está bem grande. Eu também estou fazendo um doutorado, né? Então isso também tem me tomado um pouco do meu tempo pessoal, né? Então os meus finais de semana eu tenho me debruçado muito nesse doutorado. Estou muito animado, estou aprendendo muito. E isso tem me colocado também numa situação muito boa, né? Que eu trago também para o meu lado profissional. A gente vai construir, após a construção do Fórum Municipal e Estadual, a gente vai construir aqui na cidade de Niterói a rede de pesquisa, Nelson. A gente quer trazer a academia para próximo. A gente tem aqui em Niterói a Universidade Federal Fluminense, né, que hoje é a universidade com a maior quantidade de alunos do Brasil. Sabia disso, Nelson? Não, e tá aqui. Não, é a UF. Porque a UF tem outros campos, né? Então, a gente tem aqui a Universidade Federal Fluminense hoje é a maior em quantidade de alunos do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aproximar ainda mais. A Prefeitura de Niterói tem uma parceria com a Universidade Federal aqui. Temos 25 milhões de reais em projetos dentro da UF, em parceria, e já estou também conversando com alguns professores da universidade, porque já existe muitos estudos, muitas pesquisas sendo realizadas com relação a mudanças climáticas, e o que a gente quer é fortalecer esses projetos, trazer a ciência para próximo do cidadão e mostrar que a gente consegue também de uma forma bem pragmática, né, fazer ciência, fazer uma ciência aqui bem feita e com pragmatismo. Isso me honra muito, né, a gente poder colocar, então, as ações nessa prática tão interessante. Nelson, além disso, né, constituir a rede de pesquisa, que vai estar ligada também ao fórum de discussão. A gente também vai fazer o incentivo aqui ao uso da bicicleta, que eu já falei para você, então, para redução de gases de efeito estufa. Estamos também fazendo uma parceria com a Secretaria de Saúde, né? A gente percebe aqui que tanto a saúde quanto a educação possui perto de 50% dos edifícios públicos da cidade. Então, a gente já está construindo um projeto para colocar esses prédios mais eficientes. Também não posso falar muito a respeito disso agora, mas a gente já tem um projeto já praticamente um rascunhado já pronto, né, que eu já vou apresentar ao prefeito em reunião amanhã, e tão logo a gente possa apresentar ele para a comunidade, né, que a gente possa avançar esse projeto de uma forma muito mais efetiva. E a gente tem outras questões, muitos outros projetos aí em vista, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir avançar muito. Muitos municípios, Nelson, estão nos procurando também para também replicar essa nossa audácia aqui de ser a primeira Secretaria Municipal do Clima do Brasil, e a gente tem tido bons resultados, boas conversas com esses municípios. Então, logo aí, a gente não tem a dúvida que outras cidades do Brasil a gente vai conseguir influenciar positivamente para que a gente consiga também trazer uma boa caracterização de um espaço urbano, de um território melhor adaptado aos eventos extremos, Nelson. Então, desse modo, eu agradeço demais esse espaço dedicado a essa conversa. Estamos aqui à disposição para batermos novos papos. Quando alguns projetos começarem a sair, vou te convidar, Nelson. Eu sei que você é um sensível a todas essas questões que a gente tem conversado aqui. Vou convidar ao Eu Cuido dos Rios, né, que a gente faça aí ações em conjunto, né, para a gente promover aí um debate com seus ouvintes, com seus
internautas, né? Eu ia falar ouvinte, mas é rádio, telespectador e televisão. Internauta, né? Os nossos internautas, para que a gente consiga criar cada vez mais esse debate aí. Tá certo? Desde já me coloco à disposição, pode interagir lá no seclima.niterói, né? E sejam todos muito bem-vindos aí às nossas ações. Já vou seguir. Bom, Luciano, muitíssimo grato. Eu quero realmente como isso é uma novidade e é um tema que me é muito sensível, né? Porque dentro da academia eu fiz inventário do município do Rio de Janeiro, né? Trabalhei na equipe do inventário do Rio de Janeiro, inclusive inventário de resíduos sólidos, fiz inventário do aterro de Itaboraí. Então, esse tema é um tema que perpassa aqui a minha experiência antepassada. E aí, eu acho importante trazer essas informações para a sociedade. Então, se a todo momento que tiver uma coisa interessante aí, tu dá um toque, pode usar aqui o canal também, né? Quer dizer, nos prestigie, né? Dando aqui pelo canal, para que a gente possa avançar. E fica aqui uma sugestão, né, que eu estou vibrando também, que é a inclusão na lei orgânica, buscar incluir na lei orgânica do município o direito da natureza, né, que eu acho que tudo isso também tem a ver, que faz uma ponte interessante. E a primeira cidade que adotou isso foi Bonito, em Pernambuco, e nós temos aqui uma gravação falando sobre esse projeto. Então, um artigo na lei orgânica do município vai corroborar muito aí com suas ações. Meu muito obrigado e fico aqui na expectativa de uma próxima. Maravilha, Nelson. Eu que agradeço o espaço, agradeço aí sempre a sua gentileza e o seu bom humor para tratar assuntos tão sérios e caros para nós, né? Muito obrigado desde já a todos. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.